Nessa noite eu quero chamar o Márcio, nosso discipulador, meu discípulo direto, um dos nossos discipuladores. Ele vai estar trazendo a palavra hoje aos nossos corações. Ele vai estar ministrando essa palavra que tem como tema em que sou tentado. Já teve alguém que chegou e falou para mim em várias coisas. Amém? Vamos orar. Pai, aqui está o teu servo Márcio, e a incumbência dele nesta noite é ser boca do Senhor. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai, de antemão, meu Deus, que o Senhor possa usá-lo para falar conosco, para direcionar a nossa vida. Nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, pastor. Amém. Uma boa noite em Cristo para todos. Amém. Mais uma vez estamos felizes, Décio. Estamos aqui na presença de Deus com essa oportunidade de trazer essa palavra. Deus colocou essa reflexão no nosso coração, e quando eu estava redigindo o tema, eu havia colocado assim: em que somos tentados. Mas refletindo sobre a tentação, ela é mais individual do que coletiva, né, William? Então eu preferi colocar em que sou tentado. Mesmo que nós estamos num coletivo aqui esta noite, a palavra ela vai buscar individualmente cada um, porque não somos iguais. E existe sobre a vida de cada um uma fraqueza num ponto e uma força em outro ponto. E é diferente para cada um. Entre pessoas e pessoas, nós somos diferentes até mesmo nesses pontos. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, se você puder abri-la e deixar aberto para a gente poder acompanhar os pontos em que vamos estar lendo. No livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 11. É uma passagem bem conhecida, bem gostosa. Acredito que todos que estão aqui já refletiram sobre esse texto, então vai ser bem tranquila a mensagem aqui essa noite. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu resplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, chegaram-se os anjos e o serviram. Vamos fazer um momento de oração. Senhor, nós queremos glorificar o Senhor aqui esta noite, e pedimos ao Pai que o Senhor nos conduza dentro desse caminho, dessa reflexão. Que o Senhor nos leve a compreender, Deus, qual é o teu propósito dentro da tua palavra, e nos ensine dentro dessas verdades insondáveis que está escrito nesse livro da verdade. Pai, que o Senhor corrija-nos dentro do teu propósito e nos ajude a direcionar a nossa vida dentro daquilo que o Senhor tem arquitetado a cada um. Pai, que a tua palavra seja eficaz à nossa vida aqui esta noite, e que ela surja efeito para que possamos viver segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Pode tomar seu assento, fique à vontade. Essa reflexão, como nós a princípio dissemos, ela está mais ligada à singularidade das pessoas que estão aqui do que a todo o coletivo. Décio, é muito verdade que nós nos entendemos como pessoas e nos conhecemos e sabemos qual é a nossa fraqueza, em que pontos somos suscetíveis a erros e em quais pontos somos mais fortes.
Jackson, é muito fácil quando uma pessoa tropeça em algum ponto em que nós não encontramos dificuldade naquilo e julgamos essa pessoa baseado na nossa capacidade. É muito tranquilo e cômodo para que nós possamos olhar para as pessoas que cometem algum erro que não está na ossada da nossa fraqueza e dizer que a pessoa está cometendo esse ou aquele erro por causa da sua falta de fé, por causa da sua falta de perseverança ou por causa da sua falta de vontade. Quando eu estava meditando nesse texto, eu resolvi fazer algumas anotações, porque é muito fácil meditarmos e escrever, só é complicado verbalizar tudo aquilo que pensamos durante o processo, daquilo que vamos arquitetando, né, pastor William, a mensagem. Então, já que eu anotei, eu gostaria de fazer a leitura dessa reflexão, para que possamos ter uma facilidade de assimilar aquilo que Deus tem para o nosso coração aqui esta noite. Olha, sabemos que apesar das nossas semelhanças, não somos iguais, e que temos características intelectuais e psicológicas distintas. Somos uma somatória de acontecimentos e vivências, influências, imposições e assimilidades pessoais. Somos uma salada, Jackson, de tudo aquilo que vai acontecendo no cotidiano da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do contexto que vivemos. Tudo aquilo vai nos formando e nos criando e nos moldando, cada um dentro da sua própria característica, cada um dentro da sua própria formação, somado à sua similitude pessoal de vida. Então nós somos, nem mesmo pessoas que estão confinadas dentro da mesma família ou dentro do mesmo padrão social, tendem a ser parecidas ou serem iguais umas às outras. Dentro da minha família, da família da minha esposa, existe 2 irmãs delas que são gêmeas. Nasceram, foram geradas e concebidas no mesmo dia. Foram criadas dentro da mesma casa, receberam a mesma educação, sofreram com os mesmos acontecimentos, porém são pessoas distintas. São pessoas que têm a sua visão de mundo, assimilam a vida baseado dentro da sua interpretação. São pessoas que construíram a visão pessoal baseado dentro da sua própria similitude de vida, de convivência. Por isso não podemos em nós mesmos criar um padrão de certo ou errado, Décio. Nós não podemos ser a régua de medir, como o pastor Ademir tem pregado aqui muitas vezes, e não podemos ser o padrão coerente daquilo que é certo ou errado dentro do propósito de Deus para as nossas vidas ou para a vida da igreja. Precisamos de uma referência imparcial, rígida, inflexível, para direcionar as nossas próprias decisões dentro daquilo que nós propomos como uma vida de fé. E isso é a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma base que é inflexível dentro da proposta de nos conduzir no caminho daquilo que Deus nos chamou. A nossa reflexão, que está baseada nesse tema, e dentro dos versículos que nós lemos, Muniz, ela vai nos levar a fazer a reflexão dentro daquilo que Jesus passou no início do seu ministério. Porque se nós analisarmos o texto que lemos, nós vamos entender que Jesus ele sofreu 3 tipos distintos de tentação. 3 maneiras que tentaram a sua vida de forma diferente. A primeira está baseado na sua autoafirmação, na sua necessidade. O diabo veio lhe tentar dentro da sua necessidade, daquilo que ele estava passando, 40 dias de fome, e ele veio tentar para que Jesus cedesse dentro da sua própria necessidade, para que ele olhasse para ele, e aquilo fosse suficiente para que ele cedesse às tentações, porque estava baseado nele. A segunda característica da tentação, ela está baseada na fé. Quando ele fala para se lançar lá de cima, né, e colocar Deus à prova. E a terceira reflexão dessa noite está baseado na soberba, em que ele oferece todos os glamures da terra para que Jesus deixe o seu caminho e pare de olhar para a cruz. Mas
Em todas essas, ele foi ineficaz, não alcançou o seu objetivo. Quando nós estávamos ainda na faculdade, eu me lembro que a faculdade ela é tendenciosa a instruir os acadêmicos dentro de uma filosofia chamada marxismo social, não é? E essa filosofia, ela acrescenta para as vidas dos acadêmicos, ou tentam embutir no coração desses acadêmicos que tudo aquilo que é redigido como um padrão moral, uma conduta ética, é colocado como alienação. A pessoa está sendo alienada. Por isso vem do marxismo social, que classifica a própria religião como alienação pessoal. Dentro dessa contextualização desse marxismo social, eles tentam destruir toda a formação familiar, ética, tudo aquilo que é conduzido como base referencial da sociedade, como ética, e quer construir uma libertinagem, né? Uma palavra que é usada muito hoje, não é anarquia, é uma palavra que é colocada muito nos dias de hoje. Diz que o Brasil está nesse caminho. Poxa, ela não poderia fugir agora, né, Jacques? Ela tinha que estar aqui comigo. Democracia. Aleluia. E essa democracia, ela está baseada no indivíduo criar e constituir a sua vida baseada nas suas próprias decisões, sem barreira, sem interferência. E com isso, essa visão, ela quer constituir sobre nós uma anarquia, um ambiente sem barreiras, um ambiente sem princípios, um ambiente destruir a base social, familiar. Ela quer quebrar todas as barreiras constituídas que nos traz uma sociedade organizada e desestabilizá-la. E eu me lembro que quando terminamos uma aula, e eu me lembro até o professor Levi, ele gostava de fazer, como nós éramos acadêmicos de história, ele fazia uma roda com todos os alunos dentro da sala, ele lançava um tema, e naquele tema surgia um monte de discussão, um monte de ideia, e foi bem acalorado aquele dia, Muniz. Surgiu algumas ideias do princípio dessa nova ordem, da formulação da diretriz das escolas em relação a homossexualismo, lesbianismo, e foram incisivos, porque naquele momento era uma tentativa do governo de implantar isso dentro das escolas. E eu me pontuei naquele dia de uma forma negativa a essa colocação. Eu disse: olha, professor, se você quiser colocar os seus filhos na sala da tua casa, ligar um programa que está mostrando o homossexualismo, uma novela da Globo, não precisa ir muito longe, e dizer para os seus filhos que isso está certo ou está errado, você pode fazer bem o que você entende dentro da sua casa. Mas se um professor dizer para os meus filhos na escola que isso é certo, eu vou dizer com todas as palavras: na minha casa isso não é aceito como um padrão certo e correto. Isso não é coerente, isso não é um caminho padronificado. Aí eu fui taxado como preconceituoso. Mas eu tenho um conceito a seguir, e esse conceito que rege a minha vida é a palavra de Deus. Eu pontuei naquela noite que eu não era preconceituoso, eu tinha um conceito baseado numa palavra de Deus que norteava a minha casa, a minha vida. E quando acabou a aula, Jackson, eu saí para fora da sala. Uma menina, eu não vou citar o nome dela, mas ela tem um transtorno homossexual, e ela me procurou, e ela disse assim: Márcio, vocês evangélicos são muito preconceituosos. Eu disse: por quê? Porque você acha que eu vou sofrer de uma dificuldade e eu vou viver a minha vida inteira reprimindo um sentimento só porque vocês acham que isso é errado? Eu disse: não,
Você não deve fazer isso. Mas vamos pensar de outra forma. Eu quero colocar dessa forma para você. Se você acha que só você no mundo tem uma dificuldade, então diz para uma pessoa que é pedófila, que ela pode sair e abusar de criança, porque ela também tem uma dificuldade, ela não deve lutar contra a sua dificuldade. Diga uma pessoa que é tendenciosa ao estupro, que ela deve sair e abusar das pessoas na rua, porque ela tem um sentimento e ela não pode lutar contra o sentimento. Ou diga a mim mesmo, que eu não sou o único bolacha do pacote, que para mim manter um casamento, um matrimônio sadio, dentro daquilo que Deus quer para a minha vida, que eu não deva lutar contra os meus próprios sentimentos, e refreá-los dentro de uma perspectiva daquilo que alguém me conduziu para que a minha família seja sadia, uma família estruturada, uma família pura dentro do propósito de Deus. Se você acha que só você tem uma dificuldade, você teria razão no que você está falando. Mas todas as pessoas têm de uma luta pessoal e própria. Podemos nessa noite dizer que cada um tem o seu próprio demônio para lutar. Jackson, todas as pessoas, eles se encontram dentro de uma perspectiva de estar firmes num propósito para não sair da presença de Deus. Existe uma luta ou algo que o provoca, algo que ele é tendencioso, que todos os dias ele deve meditar dentro daquele propósito que ele assimilou na palavra de Deus, para não se desviar da vontade daquele que o chamou. Todas as pessoas que estão aqui esta noite, só estão aqui porque creem que devem refrear ou vencer a sua luta pessoal para alcançar aquilo que Deus tem prometido sobre a sua vida. Nós não estamos aqui porque somos santos e perfeitos, estamos livres de dificuldade, estamos isentos de qualquer luta. Não, nós estamos aqui porque sobre nós paira inúmeras lutas e precisamos vencê-las todos os dias para permanecer na presença e na vontade de Deus. Então eu disse, você não é, quase eu disse o nome dela, a última bolacha do pacote. Você não é a única pessoa do mundo que sofre com a dificuldade. A tua luta é tão grande quanto a minha. Porque a minha perspectiva de um dia morar no céu, e para isso eu tenho que refrear tudo aquilo que está dentro de mim, e tenho que conduzi-lo, todo o meu sentimento, aos pés da cruz, para que Cristo encontre em mim um varão perfeito, aprovado e dentro da sua vontade. Então nós precisamos entender, a partir dessa reflexão, que existem inúmeros pontos em que somos tentados aqui esta noite, uns mais em alguns pontos e outros menos, e outros mais nesses outros pontos e outros menos. Por isso a nossa reflexão nos leva dentro desse texto da palavra de Deus, em que Jesus foi tentado depois de um momento que ele estava tão debilitado, 40 dias de jejum, 40 dias preparando o início do seu grande ministério, que ia se lançar para o propósito em que ele havia nascido. Jesus nasceu olhando para a cruz. Jesus nasceu olhando para o propósito em que Deus havia colocado ele no mundo. Rapaz, você caminhar a sua vida inteira olhando para um propósito tão dolorido desse, aí sim daria vontade de desviar. Quer dizer, que todas as sensações que viriam seriam muito melhores do que morrer pendurado numa cruz, ser sacrificado, apanhar, passar pelo que ele passou, para cumprir o propósito daquele que o havia chamado. Mas ele nasceu olhando firmemente para a cruz. E a tentação veio, e a nossa reflexão, ela vai estar dentro desses 3 pontos em que se destacam a sua tentação aqui esta noite. Olha, Jesus foi tentado em 3 aspectos distintos, mas o seu padrão foi a Bíblia. Em qual desses pontos precisamos ser mais sóbrios? Primeiro ponto, quero que você medite comigo no versículo de número 3 de Mateus capítulo 4. Primeiro ponto diz assim: o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
O primeiro ponto vai falar da necessidade, nós já dissemos aqui. Já que você estava debilitado, 40 dias de jejum, acho que dá fome, não dá? Rapaz, eu estou há 6 dias sem comer carne. Ontem eu estava desmaiando na porta ali. Por Deus estar no céu, eu falei, vai dar uma vertigem. Quero carne, Jesus. O pastor estava pregando, eu ia lá na frente e voltava, eu não vou dormir. Uma fraqueza, cheguei em casa tremendo, branco. Verdade, 6 dias sem carne. O homem passou 40 dias, Alisson, sem comer, sem beber. 40 dias santificando para um propósito maior, que era seguir até o fim daquilo que Deus havia proposto à sua vida. Mas dentro dessa reflexão, dentro desse primeiro ponto, eu quero trazer aqui essa reflexão, que não somos isentos de necessidade por estarmos na igreja. Preste atenção. Jesus, ele estava dentro, no centro, no alvo do propósito de Deus. Jesus, ele estava dentro do maior querer que Deus havia projetado, e disso lá desde Gênesis. Não havia homem na terra que estivesse mais centralizado no projeto de Deus que Jesus nesse momento, ou em todos os momentos, não é? Mas a Bíblia nos deixa bem clara, e nós devemos aprender a isso, para não sermos pegos de surpresa, ou não cedermos a alguma tentação, enquanto alguém vem a ilustrar que por estarmos na igreja somos isentos de provação. Bom, eu tenho convicta certeza que os membros, pelo menos dessa igreja, sabem disso. É pregado de cima desse púlpito, não é? O pastor já disse que pediu perdão à igreja por dizer que pessoas que estão passando por luta, fome, pobreza, dificuldade, falta de saúde, não podem adorar a Deus. Podem. Nós podemos e devemos entender que ainda dentro da prova, da luta, da dificuldade, dentro da qualquer questão que estejamos passando, financeira, pessoal, familiar, nós ainda devemos e podemos adorar aquele que nos alistou para essa guerra. Se eu fazer uma retrospectiva de 2015, Jackson, que muitos não sabem, eu passei uma das maiores dificuldades no meu relacionamento matrimonial, por problemas meus, que Deus me tratou, Deus me levou a entender. Se eu fazer uma retrospectiva maior de 2015, foi um dos piores anos da oficina em relação financeira. Quanta dificuldade, dá vontade de esganar a Dilma. Cada vez que falava Dilma, dá vontade de jogar uma pedra na TV. Se nós fizermos, Muniz, uma retrospectiva de 2015, para muitos foi muito bom, né? Acredito. Ou tem muito mentiroso, né? Mas no geral, para mim foi o ano que, quando acabou 31 de dezembro aqui, ainda mais que tinha uma comida em cima da mesa da meia-noite, em nome de Jesus. E não dava, né, pastor? Então, mas 2015 passou. E todas as dificuldades de 2015 passaram. Nós aprendemos a entender que nós também erramos dentro do matrimônio, cometemos erros pessoais, assimilamos coisas erradas, passamos por depressão. Não é porque somos crentes, não temos dificuldade, né, psicológicas, tivemos que procurar orientação, tratamento, e a graça de Deus resplandeceu sobre a nossa vida. Mas o que eu vou aprender é que em momento nenhum, dentro de nenhuma dificuldade, o Senhor regrediu da cruz. E dentro da provação eu posso e devo estar na sua presença. As necessidades, elas não justificam atitudes inadequadas. Olha, dentro desse primeiro projeto aqui do versículo 3 que nós lemos, precisamos entender esta noite que a necessidade, preste atenção, a necessidade não justifica atitudes inadequadas. Eu estou passando uma prova, foi 2015, Dilma abençoada, mas comprou, pague, pegou emprestado, devolva, falou, cumpra.
A dificuldade, ela não cria isenção, não te isenta de você ter um compromisso com Deus. A fome não isentou Jesus de permanecer fiel. Olha, a proposta era bem simples. Olha, já que você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O homem ressuscitava morto, Sandra. O homem fazia braço que não existia aparecer. Fazia cego que nunca viu ver. Pedra em pão, Alisson, moleza, mata a fome. Mas nem só de pão. A minha própria, Jesus está nos ensinando, a sua própria necessidade, a dele, não justifica ele ceder a uma tentação para satisfazê-lo. Tem muita gente que tem a facilidade de dizer, olha, eu peguei, comprei, mas eu não pude pagar. Rapaz, então não compra. Você é cristão, meu amigo. Comprou, honre. Né? Olha, eu não devolvi porque eu estou precisando mais que o Jackson. Eu estava precisando tanto da Land Rover, Jackson. Tanto, né? E se você falou, cumpra. Olha, eu não posso cumprir porque, sabe, aconteceu um desastre. A Dilma ganhou de novo para o 3º mandato. Misericórdia, né? Isso é um pesadelo. O que eu quero não está acima do que Deus quer, preste atenção. O que Jesus tinha necessidade de fome, não estava acima do propósito de Deus não ser servido pelo diabo. Não era para Jesus ser servido pela orientação do inimigo da sua alma. O que ele queria não estava acima do projeto e do propósito de Deus. O que você quer não está acima do projeto de Deus. Eu quero tanto isso. Rapaz, eu tenho tanta vontade disso, eu vou deixar de ir na igreja, vou deixar de dizimar, porque daí eu vou alcançar esse meu objetivo. Preste atenção, o que você quer, e não importa na área que você quer, ele não é maior do que a vontade de Deus, não é maior do que o projeto de Deus. A sua própria satisfação não é maior do que a satisfação de Deus sobre a sua vida. No versículo número 6, senão não vamos terminar, diz assim, ele diz, se tu és o Filho de Deus, a segunda tentação, lança-te daqui para baixo, Jackson, pula, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. O segundo ponto, Jesus foi provado na sua fé. Eu não vou, né? Você. Eu estou acima. Eu não tenho dificuldade com fé, né, Sandra? Jamais. Minha fé é inabalável. Deus não é nosso servo, e sim nós servos dele. Dentro da minha breve vida de cristão, nesses 20 anos, né? Eu vi inúmeros pregadores bater sobre a Bíblia durante a pregação. Eu já disse isso aqui. E dizer assim, pode exigir de Deus, porque está escrito aqui. Sandra, a poeira exigindo do Criador. O barro exigindo que ele formou. Aqui, a promessa que está aqui dentro é para você. Pode colocar na presença de Deus. Senhor, eu exijo a minha bênção. Misericórdia, Muniz. Deus não é o nosso servo, e nós somos o seu servo. Lance-te daqui de cima para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos. A resposta de Jesus é: não tentará o Senhor teu Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a graça de Deus e a sua misericórdia, ela nos abastece pela sua presença. Mais quebrantado, mais servo, mais humilde, mais quebrado, mais a graça, mais a misericórdia, mais do Espírito, mais cheio nós estamos, mais agraciado nós estamos, mais felizes dessa nós estaremos, mais quebrantados e moídos na sua presença, mais abastecidos estaremos. Deus não está aqui como nosso servidor, mas sim nós como servos dele. Nós somos os seus servos. Deus não está preso à nossa vontade, e sim nós a dele, Jackson.
Deus não está limitado ao que eu quero. Coitadinho do Márcio. Olha, meu filho, vou escolher uma camisa de listrinha com botão vermelho, põe em oração que Deus vai dar. Deus não está limitado ao que eu quero. A graça de tudo isso, que é que o amor de um pai, ele abençoa o seu filho. Essa é a maravilha. Ele presenteia o seu filho por puro amor. Não é, Muniz? Você presenteia suas filhas por puro amor. Não é por obrigação. Por obrigação tem um monte de gente na rua, vou ver alguém caído lá, fala assim, eu vou dar um carro para aquele indivíduo. Não é? Poderia fazer, mas não vai ter dinheiro para tantos, né? Não é isso? Mas quando nós damos, e a facilidade é muito maior de dar para alguém que está perto, é por puro amor. Um dia eu vi uma pregação do Marcelo Gomes, que eu achei muito interessante, eu até comentei com ele o dia que ele veio aqui. Ele pregou na rádio, ele disse assim, que ele tem um amigo, e o amigo dele tinha uma filhinha, e ela foi diagnosticada com câncer. E ele levou essa menina para tratar, e ele não tinha muitas posses, mas ele vendeu o carro dele, levou a menina para São Paulo. O tratamento era muito caro, ele vendeu a casa, foi tratando a menina, foi tratando, até que um dia a menina morreu. Ele já não tinha mais carro, não tinha mais casa, não tinha mais nada. Ele se esgotou financeiramente. Aí o próprio Marcelo, dizendo na sua mensagem, que ele perguntou, valeu a pena? Ele falou, por quem você ama, tudo vale a pena. Não é? Nós cedemos e damos aquilo que é por amor, é recíproco. Deus nos abençoa porque nós nos aproximamos dele como filhos, e filhos obedientes. Deus não está para nos servir porque eu tenho uma vontade. Eu cheguei ao cúmulo de ouvir pessoas dizer, pastores, olha, vai lá no chaveiro, escolhe a chave de um carro, manda fazer os dentinhos na chave, que nós vamos ungir aqui na sexta-feira da unção poderosa, e quando vir o carro, você vai pôr a chave da partida daquele carro que Deus te deu. Rapaz, vai trabalhar, fazer uma faculdade, estudar, fazer curso, vai fazer curso no CREA, vender terreno para ficar rico. Né, Sandra? Nossa fé não pode ser baseada no que Deus pode fazer por mim. Preste atenção. Nossa fé não pode ser baseada no que Deus pode fazer por mim, e sim no que eu posso ser para Deus. Não é fazer para Deus, William. Não existe nada que eu possa fazer para Deus. Deus é supremo e absoluto. Mas o que eu posso ser para Deus nas suas mãos, dentro do seu projeto. Então a minha fé ela não pode ser baseada no que Deus vai ser para mim. Ah, eu venho na igreja porque Deus é misericordioso e Ele vai me livrar do câncer. Não, isso daí é consequência de uma vida de fidelidade e fé na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus para entender o que eu posso ser útil na mão do meu Criador. O que eu posso dar a Ele, qual é o projeto que Ele colocou sobre a minha vida, onde eu posso ser eficaz dentro da sua vontade. Quantas vidas através da minha, eu posso levar aos pés de Cristo para encher a multidão do céu. Jackson, o que eu posso ser útil na mão do meu Deus? Isso é semelhante a um relacionamento de marido e mulher, Sandra. Sabe? Quando o cara ele vai se casar, o pior erro que ele comete, Rodrigo, é quando ele diz assim, eu vou casar para ser feliz. Quebrou a fuça. Ser feliz, rapaz do céu. Não, o ponto áureo devia ser, eu vou me casar, porque eu amo tanto a minha esposa que eu quero fazer ela feliz. E eu vou fazer ela feliz ao ponto que a felicidade dela vai ser o reflexo da minha. A base da felicidade dela vai ser a minha satisfação. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Eu quero servi-lo numa intensidade tão grande que o amor e o agrado dele sejam um reflexo da minha alegria. De entender que eu estou dentro do centro da vontade e do propósito de Deus. Muniz. Precisamos compreender que de todas as nossas dificuldades ou tentações, devemos nos libertar dentro do projeto maior que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. O terceiro ponto está no versículo de número 9, que diz assim, e ele lhe disse, o diabo,
Tudo isso te darei. Preste atenção, isso daqui eu acho que pega a maioria. E eu estou me colocando no meio, gente. Não estou apontando o dedo, não. Tudo isso te darei, se prostrares me adorar. Todo mundo quer conquistar, né, Décio? Todo mundo quer ter, quer comprar. Hoje eu vi uma Ferrari vermelha, falei, meu Deus, uma Ferrari vermelha. Se fosse preta, meu Deus, uma Ferrari preta, não é? Um Camaro. Todo mundo quer conquistar, quer ter. E a nossa dificuldade é se vender aos nossos desejos. Soberba. Jesus foi tentado nisso. Olha, o diabo colocou ele num ponto mais alto, e a Bíblia diz que mostrou todos os reinos. Eu acho que ele estava dentro de um Boeing 747 para ver tudo aquilo. E ele falou assim, olha, tudo isso te darei. Tudo, Jackson, é pacote fechado. É reino, é dinheiro, é soberba, é prostituição, é orgia, tudo. Está pacote fechado, é carro de ouro, cavalo. Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Olha que oferta, William, maravilhosa. Preste atenção, nem tudo tem um preço. Nem tudo tem um preço. Muniz, eu estava vendo há um tempo atrás, eu não sou de ver programa de entrevista, ainda mais com Adriane Galisteu, sabe? Mas eu me interessei assim, porque ela estava entrevistando aquela Márcia, não sei o que lá, que tinha um programa lá de casal, sei lá, é isso. E Adriane Galisteu fez uma pergunta, fez outra, tá? A mulher era bem flexível. Aí ela fez uma pergunta bem legal. Ela disse assim, por quanto você postaria na Playboy? Eu não sei quem ia querer ver ela na Playboy, né? Mas ela disse assim, nunca, por dinheiro nenhum. Aí Adriane Galisteu usou uma frase que só o cão sabe usar. Ela disse assim, tudo tem um preço. Não, Jackson, nem tudo tem um preço. Nem tudo tem um preço. Nem tudo está à venda. Nem tudo pode nos roubar o projeto de Deus sobre as nossas vidas. Nem tudo. Nós somos seduzidos pela mídia constantemente. Não é? As propagandas, essa evolução midiática, dizendo que você tem que ter, porque teu vizinho tem, o outro tem, olha o carro. Cara, você liga um programa no Discovery, você só vê coisa que só tem nos Estados Unidos, que não tem no resto do mundo, né? Só carrão. Você fala, meu Deus, cada coisa encantadora. Mas você deve entender que nosso tempo nesse mundo é tão breve, passageiro, como um sopro, diz a palavra de Deus. Salomão, que teve tudo e conquistou tudo, dentro da sua infinita sabedoria, ele disse que tudo é vaidade debaixo do sol. Todas as coisas são temporais e finitas. A casa que hoje me pertence, daqui a alguns anos não me pertencerá mais, nem aos meus filhos. A terra que eu piso hoje, um dia foi posse de alguém. Alguém escriturou ela e disse que era dele, e não é mais. Nós somos administradores temporários das coisas da terra. Nem tudo tem um preço. O maior preço do mundo foi pago na cruz do Calvário, com um sangue derramado aos pés da cruz, e não existe preço na terra que pode pagar aquilo. Então a Bíblia vai dizer que você e eu fomos comprados por um alto preço. Você não tem preço. Você não tem preço aqui essa noite. Você foi pago em um valor exorbitante. Não há nada na terra que possa comprar você. Não vale tudo para se conquistar o que deseja. Sabe, as pessoas... Eu fui uma vez numa palestra de motivação de crescimento. Rapaz, eu quase comprei uma espada, uma faca, um revólver quando eu saí de lá. Porque valia tudo para ficar rico. Eu vou matar o primeiro para encontrar na frente. Não, valia tudo. Você é leão. Olha para o cara que nem um elefante. O elefante é grande, mas você vai comer comida. Eu falei, meu Deus do céu, Sandra. Palestra de crescimento, de prosperidade. É verdade, Sandra. Eu saí da palestra, se eu tivesse uma faca, eu ia virar o Rambo.
Rapaz, valia tudo para você conquistar. Valia tudo. Olha para o teu adversário que nem você é um leão e ele é um carneiro. Você vai devorar, você vai passar por cima, você vai conquistar, porque você tem que ser mais preparado, você vem com mais ânimo. Rapaz, olha assim para a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, deixa eu dizer uma verdade de Deus para a sua vida. Um exército de ovelhas, que somos nós aqui esta noite, conduzido pelo leão da tribo de Jeová, vence um exército de leão, conduzido por um carneiro ou um bode maldito do inferno. Nós somos habilitados por Deus para vencer qualquer batalha, porque o nosso general é Cristo. Não se pode trocar o eterno pelo temporal, não se troca, Jackson, aquilo que vai ser eterno pelo que é momentâneo. O que você compra hoje é bonito, reluzente, amanhã se acabou. Não se troca, não se faça essa troca. E para encerrar, não devemos nos desviar da cruz de Cristo. Preste atenção, desce. Quando Jesus foi gerado e concebido lá na manjedoura com Maria, e veio os magos e o presenteou, e ele foi conduzido por José dentro das suas experiências de vida, Jesus, ele sabia que o objetivo dele chamava cruz. Ele podia estar caminhando por onde ele estivesse caminhando, o seu foco era a cruz. Ele podia alcançar multidões e multidões, e alguém podia dizer: rapaz, você vai ser o maior palestrante do mundo, as pessoas te adoram. O projeto dele era a cruz. O diabo vem e tenta o seduzir de todas as formas, Jackson, e o projeto dele é cruz, morte na cruz. Ele vem, tem um ministério de 3 anos de pura glória. Pura glória. O ministério Thaís, abençoadíssimo, é a nossa inspiração, é a nossa base, conquistou o mundo, mudou a data, o mundo é antes de Cristo e depois de Cristo, o mundo é baseado em Cristo, todas as coisas, guerras surgiram por causa de Cristo, guerras acabaram por causa de Cristo, e ele vai 3 anos de ministério, caminha sobre o mar, cura, liberta, e quando chega no Getsemane, ele tem a oportunidade de desistir, ele diz: não, Senhor, seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O projeto de Cristo era a cruz, o nosso projeto deve ser a cruz de Cristo. Por isso que ele diz, é voluntário: quem quiser seguir-me, tome a tua cruz e siga-me. É voluntário. Jackson, vai você, pega ela e vem atrás de mim. Não de mim, de Jesus. Amém? Se põe de pé, por favor. Estaremos orando. Nós sabemos que dentro dessas reflexões, Jesus foi tentado de uma única só vez, em 3 aspectos muito grandes da vida: fé, nas necessidades e na sua própria soberba. Ele não voltou atrás em nenhum dos seus pontos fundamentais daquilo que ele havia baseado. Nós somos constantemente bombardeados, Jackson. Nós somos constantemente tentados ser seduzidos a deixarmos o propósito de Deus por causa... Quantas vezes, quando nós fazemos cálculos bobos, Jackson, rapaz, o que eu dou de dízimo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, vai para lá, capeta dos infernos, não é? Porque a minha oportunidade é também de glorificar a Deus com aquilo que Ele tem me dado. E 2015, deixa eu dizer mais, na virada do ano, muitas pessoas deram o seu próprio testemunho aqui, foi uma benção, mas eu quero dar o meu. Opa, eu quero dar o meu, estou aqui em cima do público, só se o pastor tomar o microfone agora. E não precisa desligar o grito. 2015, o pior ano da oficina, meu Deus. Muitas dificuldades dentro do relacionamento por causa de mim. Não estou culpando mais ninguém, por causa de mim. Problemas pessoais meus que Deus me levou a entender e a tratar. Foi um ano, acho que um dos mais difíceis em relação a crescimento financeiro. Muito difícil, muito.
E quando eu estava para terminar o ano, para encerrar ele, dezembro, dia 20, Deus me manda uma bênção. Eu estava procurando comprar uma casa no centro, e Deus me abençoou com a casa no centro de uma maneira que eu pude negociar. Tudo aquilo que parecia tão difícil, tão complicado, o pior ano, e Deus abençoou a minha vida. Estou tão feliz. 2015 foi uma maior bênção para mim, o que era para ter sido ruim, foi uma bênção. Deus abençoou a minha vida, da onde eu nem imaginava. Thaís, eu nem imaginava que eu poderia fazer esse negócio. Consegui. Deus abriu portas onde nem havia parede, lá na igreja pentecostal, né? Então nós queremos essa noite glorificar o seu santo e maravilhoso nome, porque em tudo aquilo que somos tentados, muitas vezes dentro da nossa fidelidade com Deus, em relação à santidade, nós devemos entender que precisamos nos entregar a Deus e olharmos para o seu projeto na nossa vida. Quando somos tentados em relação a abençoar a sua obra e trazer na obra de Deus o nosso mantimento para que ela possa crescer e prosperar, somos tentados, mas Deus tem permanecido fiel sobre a nossa vida. Por isso queremos glorificar o Senhor aqui esta noite.